A Inglaterra, o Reino Unido, não é a Inglaterra, cuidado, não é? Nós, alunos de Relações Internacionais, também sou aluno, sou um aluno velhinho, mas sou, a gente está sempre a aprender. Nós, em Relações Internacionais, não podemos pôr, não podemos enganar-nos com a Inglaterra e com o Reino Unido, são coisas diferentes, não é? Trata-se, obviamente, quando eu disser Inglaterra, corrijam logo para Reino Unido. Bom, o, as fases, já penso que já terão feito a primeira, pelo menos a primeira e a segunda, mas seja como for, eu vou recapitular brevemente. Porquê é que a Inglaterra não começou tão cedo como nós e como os espanhóis na expansão? Alguém tinha que ter a iniciativa, isso é que é óbvio, não é? Fomos nós. Mas seja como for, os espanhóis vieram logo a seguir, não é? Que arranjaram o Colombo e arranjaram aquela mala toda, e o Cortés enfim, os Pizarros da nossa terra e foram todos por aí fora. Porque é que os ingleses levaram tanto tempo? O tempo tem a ver com a natureza da política interna americana. Política interna, perdão, inglesa. A política interna inglesa, leia-se britânica, leia-se do Reino Unido, é uma confusão diabólica e neste preciso momento há uma guerra civil que dura vários reinados e que acaba por levar à morte, ao assassinato, à execução do rei e à instauração da República. Estou a falar-vos, obviamente, do rei Jaime I e do rei Carlos I, guerra civil, e depois aquilo a que se chamou da Commonwealth, ou seja, a República, é a tradução que ele tem, feita pelo Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é ele próprio, enfim, atribui-se o título de Lord Protetor. Lord Protetor. Bom, e é nesta altura que isto acalma um bocado, não, digamos, não acalma muito, mas acalma um bocado. Então, e entretanto não houve nada, houve, mas houve sempre coisas mancas, porque um país que está, um país, não, vários países que estão em guerra civil, não é? As relações com a Escócia é uma confusão, aquilo tudo é uma grande confusão, ainda hoje é, não é? De maneira que um país em tumulto permanente não tem, o governo desse país não tem ânimo para andar a fazer descobrimentos e a fazer conquistas, não. Naturalmente é assim que é. E por isso é que a primeira fase pioneira ou tem a ver com a guerra, e a guerra dá uma mãozinha ao imperialismo e à colonização, ou tem a ver com a iniciativa privada, porque esses sim têm cabeça para poder fazer aquilo que o Estado, que o governo, ocupado em guerras civis e em confusões, não tem tempo para fazer. E, portanto, a característica do lançamento da política colonial imperialista inglesa baseia-se nestas três diferenças. Primeiro, utiliza o capital financeiro, designadamente e em primeiro lugar the West African Company, utiliza os piratas, não tem outro nome, os corsários o que eram? Os corsários eram piratas, alguns foram feitos nobres até, não é? O Drake, mas enfim, o que é facto é que eram piratas, não tem outro nome, eram piratas fidalgos, postos de, fidalgados, não é? Postos ao serviço da coroa inglesa para assaltar os outros barcos. Perfeitamente extraordinária e faz-se, portanto, através da Companhia da Virgínia, que no fundo é o lançamento, digamos assim, da expansão para as Américas. Bom, portanto, é feito por interposto capital, por capital financeiro, que sempre se vai manter na colonização e no imperialismo um, britânico, quase como um efeito de causa circular, não é? O capital financeiro mobiliza o governo
que, por sua vez, atribui as vantagens ao capital financeiro. É uma espécie de merry-go-round. Bom, e por isso, dizia eu, a primeira fase é uma fase preliminar disto tudo. Os corsários, naturalmente, atiram-se sobretudo, reparem, estamos a falar de corsários náuticos, não havia outros, não é? A ilhas pequenas, designadamente a Trinidade, espanhola, Tobago, Barbados, Bermudas, Monserrate, Antígua, Santa Lucia, Nevis, tudo isto são ilhas pequenas, hoje são estados minúsculos, não é? Microestados, já aprendemos isto, mas que eram fáceis de aceder e de conquistar por parte dos corsários. A Companhia da Virgínia tem um papel fundamental a partir de 1584, mas depois a sua continuidade naquilo que vem a ser o futuro Estados Unidos da América, porque não só lançam a teoria dos monopólios, ela própria era uma companhia monopolista, como leva atrás de si a Igreja Anglicana, como, e portanto, dá logo o toque de que, atenção, isto aqui é para ser e colonizado através do nosso protestantismo, acabou por não ser, mas a ideia inicial era essa, como favorece o capital financeiro. Quais são os negócios iniciais? Através da Companhia da Virgínia, a exploração de grandes monoculturas extensivas e, através da West African Company, o tráfico de escravos. E eu estou a sublinhar isto porque, no final, vamos ver o Reino Unido como arauto da abolição da escravatura. Ai, uma vergonha, tráfico de escravos, nem pensar os direitos humanos e tal. Quer dizer, quando eles são os criadores de uma enorme indústria de tráfico de escravos entre a África e as Américas, designadamente a partir da Gâmbia, daquela zona mais acessível, que era a zona da Gâmbia, do Senegal, digamos assim, da Serra Leoa, da Costa do Ouro, estão a ver, no fundo, onde já tinham chegado os portugueses aqui para nós. Bom, primeira questão. Segunda questão. Uma questão que não é de sumeno. A uma dada altura, quando é restaurada, eu já falei isto na primeira, já falei, não, costuma-se falar disto na primeira disciplina, ou perdão, peço desculpa, não, nas ideologias, quando se fala do Locke, não sei se já tiveram ideologias, mas quando se fala do Locke, a questão central é esta. Quem é que é escolhido para rei? É preciso um rei, às tantas não há um rei óbvio, era preciso ir à procura de um candidato. E o candidato recai na pessoa do célebre Guilherme d'Orange. Orange é a dinastia dos Países Baixos, no fundo, da Holanda. E agora, temos aqui um pormenor, é que o Guilherme d'Orange nem sequer falava inglês. O senhor é que é o herdeiro. Olha, está aqui a árvore genealógica, diz o senhor é que é o futuro rei. Só que o Guilherme de Orange, coitado, chega, está a ver o que é, o tipo sair de um país, de uma zona como os Países Baixos, Lowlands, não é? E que de repente é rei do Reino Unido, o homem fica meio atabalhoado. Então faz uma coisa que é fundamental para o futuro do Reino Unido, que é dizer, olha, eu vou ser rei, sim senhor, mas eu vou fazer aquilo que o Parlamento quiser. Quem manda é o Parlamento. Ou seja, curiosamente, depois do Cromwell, vem uma espécie de república coroada. Isto é que é o futuro do Reino Unido. Por isso, é que estes imbecis não percebem, não é? Vêm-se todos a falar mal da monarquia. Monarquia é uma coisa contraditória.
como se os ingleses não tivessem a faca e o queijo na mão para poder acabar com a monarquia de um dia para o outro. Basta um ato por maioria na, na Câmara dos Comuns, não é preciso mais nada para acabar com a monarquia. Porquê é que não acabam? Porque a monarquia fez parte do fortalecimento da democracia parlamentar inglesa, sobretudo a partir do Guilherme de Orange. Porque o Guilherme de Orange, e é um bocado de circunstância da história, quer dizer, o Guilherme de Orange não tinha, no fundo, não era uma pessoa muito convicta das suas possibilidades. E aquilo que ele fez foi: olha, eu não quero chatices, os senhores é que mandam, elegem os vossos deputados e eu faço o que o Parlamento quiser. E esta atitude, num tempo de seródio, é a atitude que dá, digamos assim, a centralidade da decisão democrática parlamentar para o Reino de Inglaterra, da democracia indireta, do indirect rule para a democracia inglesa, e o rei acaba por ser uma peça-chave nisto tudo, porque mantém a aparência de um chefe de Estado, mas no fundo a soberania transitou para o Parlamento. Bem, e portanto isto ninguém fala e não falam bem e não fazem bem, porque isto é fundamental para se perceber o que vem a acontecer a seguir. Guilherme de Orange, mais tarde Guilherme III, não é? É o título que lhe dão quando ele é feito rei, promove a conquista de uma série de territórios, não ele, mas o Parlamento, designadamente Madrás, Jamaica, Dunquerque, que era espanhol, Bombaim, que era nosso, que é cedido é, enfim, uma força de expressão. Nós demos Bombaim e Tanger como um dote da célebre Catherine of Braganza, a grande rainha inglesa, Catarina de Bragança, que dá o nome ao bairro de Queens. Para quem não saiba, Queens é em nome dela, é chamada em nome dela Queens. Nova Amsterdão, que depois muda para Nova York, que era holandesa em 1667, muda para lá. Portanto, o Parlamento continua nesta lógica de conquistar alguns territórios, mas ainda era uma fase incipiente. O que é que muda para a segunda fase? Muda a lógica mercantilista. E isto, no Reino Unido, é de ter cuidado, porque o mercantilismo no Reino Unido começa no século XIII. Século XIII. E no século XIII tem a ver com a lã, com lanifícios, já sabem, suponho que já saberão, quando se falou do mercantilismo. O que é que do mercantilismo é mais relevante para a expansão inglesa? Em primeiro lugar, o protecionismo. Isto é fundamental, senhores alunos. O protecionismo. Protecionismo anti-concorrência externa, anti-importações, anti. Estão a perceber? A saída de capitais para aquisição de bens de consumo no exterior, a fiscalidade punitiva dessas importações. Isto é a primeira peça-chave do protecionismo. A segunda, a procura de matérias-primas que não existissem no Reino Unido, como é óbvio, não vão andar à procura de lã. Lã tinham eles, nem de leite. Leite tinham eles, nem de queijo. Queijo tinham eles. Não, vamos procurar matérias-primas complementares àquilo que é a nossa própria produção interna. Eu já vou dizer porque é que eu estou a dizer isto. É que vai chegar uma altura em que os ingleses entram em concorrência com o próprio Império e castigam o Império. Isto é extraordinário. Quer dizer, nunca houve uma visão integradora do Império. O Império foi sempre considerado uma entidade supletiva, uma entidade de exploração, mas não como pátria. Não como pátria. Há várias provas disto, como a legislação dupla para cidadãos ingleses no Império e para os outros, mas já lá chegaremos.
Portanto, procura de matérias-primas que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Nós, britânicos, não tínhamos. Depois, a obtenção de mão de obra infantil que tinham no Reino Unido, mão de obra infantil. Aliás, o mercantilismo todo, em todo o mundo, faz isto, utiliza a mão de obra infantil e mão de obra escrava, que alguns imbecis, não tem outro nome, dizem que era mão de obra gratuita. Isto é uma imbecilidade. Um escravo custa o mesmo do que um escravo jovem da vossa idade custa o mesmo que um cavalo bom. Pode ser, não, não pode ser de graça. Portanto, a importação de um escravo, a quebra que tinha, a quantidade de mortes que havia na viagem, a alimentação, rarará, tudo isso, obviamente, importava num custo que era preciso ser ultrapassado para dar lucro. Porque então, o traficante de escravos não ganhava nada, andava a fazer isto para aquecer. Não. Portanto, um escravo custava dinheiro. Um escravo jovem com vida à sua frente e força para trabalhar custava dinheiro. Portanto, quando me vêm dizer que isto é um trabalho gratuito, é um absurdo. É um absurdo completo. É um trabalho muito mais barato. É uma mão de obra muito mais barata do que utilizar a mão de obra livre autóctona. Não é gratuito. Bom, e por conseguinte, trabalho escravo. É este, aliás, o principal objetivo daquilo que eu já referi, da West African Company. Arranjar escravos de lá para onde der. A Marinha Mercante e a Marinha de Guerra devem desempenhar um papel crucial no Império. E porquê? Porque são as veias e as artérias do próprio Império. Reparem bem, se o Império é ultramarino, e é, não é? Estados Unidos, na América, na Índia, onde fosse em África, só há um meio de acesso e de transporte. É a Marinha. Não há mais nenhum. Naquela altura, não há mais qualquer outro meio de transporte. E, portanto, obviamente que isto impõe o desenvolvimento extraordinário das companhias de navegação inglesas e para proteger as companhias de navegação relativamente aos adversários da Marinha de Guerra. É por isso que o Reino Unido se transforma numa talassocracia, numa potência naval mundial. Bom, quanto ao capital financeiro. E aqui é que já há uma aproximação à lógica holandesa. Havia companhias majestáticas. O que é isto? O que é isto? Nós também tivemos, não é? Em Moçambique tivemos, por exemplo, companhias majestáticas. No Brasil, mais ou menos, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão era bastante, bastante igual a estas companhias majestáticas inglesas. Uh, a Companhia de Pernambuco e Paraíba um bocadinho menos, não é? Porque não tinha as mesmas capacidades. Mas o que era uma companhia majestática? É uma companhia majestática, como a própria palavra indica, usava de majestade, ou seja, substituía o próprio reino, substituía o próprio poder político. Quem chegou a isto? Quem é que emitia dinheiro? A Companhia Majestática. Quem é que emitia selos e correio? Companhia Majestática. Quem é que era responsável pelos transportes? Companhia Majestática. Quem é que era responsável pela defesa interna? Pela defesa civil, pela polícia, digamos hoje? A Companhia Majestática. Quem é que era responsável pelo armazenamento? A Companhia Majestática. Quem é que era responsável pela colonização, pela angariação de colonos? A Companhia Majestática. A Companhia Majestática fazia. Quem é que era responsável pelas escolas, pela rede escolar? A Companhia Majestática. E pela religião? A Companhia Majestática. Estão a perceber? A Companhia Majestática substituía a majestade naquele território.
Era um Estado em vez do Estado. Só que não era um Estado, era uma sociedade, era uma companhia por ações que dava lucro. Estão a perceber? E, portanto, há um negócio gigantesco de colonialismo que passa pelo rendimento, porque coletavam impostos, porque fazia tudo em nome do Estado. Coletavam taxas, coletavam impostos, coletavam as licenças, tudo o que era para fazer lá, eram eles que recebiam. Coletavam o dinheiro dos selos, coletavam os correios, coletavam. Estão a perceber? Era em vez do Estado. E isto é uma forma de colonização indireta, ao contrário de ser o Estado, como nós fizemos em quase todo o lado, tirando Moçambique, praticamente foi um caso muito excepcional. Já digo, no Reino aconteceu, no Brasil, mas episodicamente, porque depois centralizámos o poder todo. Portanto, as companhias majestáticas do Brasil desapareceram. Foram feitas pelo Marquês de Pombal e tal, um bocado à maneira, mas aquilo acabou por não ter a influência que teve a inglesa, não é? Porque nós sempre privilegiamos a administração direta, a colonização direta, que é feita pelo Estado, que é feita pelo governo. Hum? Ora bem, aqui não. Aqui o governo dá autorização à companhia mastática e a companhia mastática faz o que entender e recebe os rendimentos de fazer a vez do Estado. É evidente que o Estado superintende, teoricamente, sobre a companhia mastática. Os senhores podem dizer, e bem, bom, mas o Estado tem o direito de fiscalizar a companhia mastática. Pois tem. O Estado tem o direito de punir a companhia mastática. Pois tem. Mas fê-lo, muito raramente. O Estado só interveio contra as companhias mastáticas quando elas faliram. Quando faliram, quando não dava dinheiro. Aí, sim. Mas fora disso, eu não me lembro, assim, de grandes episódios punitivos relativamente à, às companhias mastáticas. Terceiro ponto. E isto é um ponto fundamental para se perceber, para os senhores forem diplomatas ou se forem agentes, de alguma forma, tenham que ver com a lógica de perceber o que se passa na geopolítica. Qual é a diferença fundamental entre a colonização, por exemplo, portuguesa e a colonização inglesa? Há muitas, mas a maior delas todas é esta: é que nós criámos um Estado de mestiços com uma miscigenação praticamente total e com uma assimilação, por amor de Deus, guardem-me este conceito. Assimilação. O que é assimilação? É assim: os senhores são uma raça pura? Não, somos uma raça de mestiços. Celtas, iberos, suevos, vândalos, alanos, cartagineses, romanos, mouros, fenícios, berberes, árabes. Onde é que eles estão? Judeus, onde é que eles estão, senhores alunos? Onde é que estão? Onde é que estão os cartagineses? Onde é que estão os fenícios? Onde é que estão os judeus? Estão aí, olha, estão aí sentados e estão aqui. Nós, qualquer um dos senhores, eu já fiz o meu ADN 4 vezes em 4 firmas diferentes para comparar. Caro, portanto, compreendo que os senhores não tenham feito ainda. Mas nós todos temos uma percentagem grande de sangue romano, uma percentagem grande de sangue visigótico, uma percentagem grande. Estão a perceber? O ADN mostra que nós somos todos mestiços. E quantas variantes é que havia de portugueses até agora? Agora começa a haver mais. Havia uma. Portugal, até ao fim do salazarismo, tinha uma variante aqui, que era uma variante mestiça, que tinha sangue africano, inclusivamente, porque nós colonizámos uma parte do território com negros, com negros que vieram da Nigéria,
que é a bacia do Sado. Portanto, aquelas populações são mais escuras por causa disso, têm sangue africano. Mas eram todos portugueses. Falavam todos a mesma língua. Não havia discriminações. Eram todos católicos. Não havia. Estão a perceber? Não havia diferença. E isto chama-se uma política de assimilação. Os berberes viraram portugueses. Não é? Vieram no Algarve, no Alentejo, viraram portugueses. Os judeus viraram portugueses. Estão a perceber? Viraram portugueses. Misturaram-se com o sangue que vinha dos celtas. Ora bem, os ingleses, e portanto a nossa colonização era uma colonização baseada na unidade. Não, não, não. As pessoas podem ter cores diferentes, mas há só uma nação, como dizia o Salazar. Os ingleses nunca se uniram. Nunca. Hoje, os senhores vão ao Reino Unido e têm a Inglaterra, um reino. A Escócia, um reino, com primeiro-ministro. O país de Gales, outro reino. A Irlanda do Norte, outro. Mas então o que é isto? Então, mas não é tudo igual? Não, não. As leis são diferentes. As igrejas anglicanas são diferentes. Há uma High Church of England e há uma High Church of Scotland. Não é a mesma. Mas como é que isso é possível? Porque eles não são assimiladores. A política interna, reparem bem, interna inglesa é a política da justa posição, da tolerância. Não, não, não. O senhor é, é escocês, fica escocês. É igual a mim. É igual a mim. Eu sou inglês. É igual ao país de Gales. Temos todos o mesmo direito de voto. Mas não somos iguais. Não queremos ser só um. Enquanto o povo estudantil, bem, não falo do povo português, nem falo do povo em geral, o povo em geral não sabe nada a não ser bola, não é? Bola e telenovelas. Mas os senhores têm que perceber isto, porque isto depois teve um reflexo direto, não só no Reino Unido, que ainda hoje está a fazer referendos para saber se a Escócia vai ficar independente ou não. Hoje, como nas colónias, porque chegou à América, reparem bem, um território novo que podiam ter feito como nós, uma Angola só, um Brasil só. O que é que nós deixamos no Brasil? O Brasil, o senhor vai lá e vê tipos completamente escuros, que são. O que é que sou? Eu sou brasileiro. Olha que bom. Vejo umas lourinhas no Rio Grande do Sul, está-se mesmo a ver que vieram da Alemanha. Olha, a Bunchen, aquela célebre atriz. Aí você, não, eu sou brasileira. Tem que gostar de carnaval, de samba, de caipirinha. É, mas olha, não, todo mundo igual. Tudo igual. Nós criámos um Brasil que é um continente inteiro em que o tipo do Norte e o tipo do Sul acha que é igual. São todos diferentes, até fisionomicamente. Muitos deles são mestiços, a maioria, mas a cultura é unificada. Estão a perceber? Os ingleses não chegaram à América e disseram: não, vamos fazer igual ao que nós temos em casa, que é dividir isto em talhões, somos todos iguais e somos todos diferentes. E então o que é que eles fizeram? Fizeram o seguinte: temos que arranjar um sítio para os finaços. Um sítio para os finaços, pá, com aristocracia, com gajos nobres e tal. Carolina, Carolina do Norte, sobretudo, vamos arranjar aqui um esquema igual aos ingleses. Hum? Agora vamos arranjar uma coisa para os fazendeiros. Aqueles gajos que imigram, querem é fazer dinheiro, já lá estavam do tempo da Companhia da Virgínia, a plantar monoculturas extensivas, designadamente o tabaco. Não é? O tabaco Virgínia vem da lei, vem de lá. Escravos. Tomem lá escravos à fartura e façam aqui uma coisa de terratenentes com milhares e milhares de hectares cada um. Não tem nada a ver connosco, com os finaços da Carolina. Não, isso são aqueles.
do gado e tal, aquela malta mais rural. E agora vamos, agora, espera lá, mas há aqui um problema, é que nós temos aqui, e isto expandiu-se para Connecticut, Rhode Island, Massachusetts. E o que é que a gente faz aos calvinistas que fugiram de França com a revogação do Edito de Nantes? Olha, podem ir para aqui, vão para o Connecticut, Rhode Island e Massachusetts. Vamos pôr aqui os calvinistas, os protestantes mais radicais, os calvinistas. Espera lá, mas há aqui outros que não são calvinistas. Por exemplo, os Quakers e os. Não, esses podem ir para. Vamos a criar. Olha, vamos criar aqui uma terra para eles. Como é que se chama o chefe deles? William Penn. Ah, então Pennsylvania. Pennsylvania. Vamos pôr os gajos dos Quakers na Pennsylvania. Olha, mas agora há aqui outro problema, é que nós temos aqui os Mormons. Os Mormons. Já foi mais tarde. Os Mormons podem ir para o Utah. Utah, que é uma coisa que não tem nada. Utah, pronto. Salt Lake City. Vão para ali. Epá, mas espera lá, mas nós temos os judeus que fugiram. Os judeus fugiram da Europa com a Inquisição e os Askenazes. Então, olha, Nova Amsterdão. Os gajos colonizaram aquilo já com os judeus, os holandeses, e a gente aproveita e mete mais judeus em Nova Amsterdão. Mas agora vamos mudar o nome àquilo. Nova York. Estão a perceber? A lógica da colonização inglesa é uma lógica de justa posição, é uma lógica de desigualdade na igualdade. Não é uma lógica eu diria de confusão. Foi o que a gente fez no Brasil, foi o que a gente fez em Cabo Verde. Eu tenho dúzias, mas dúzias, sei pelos sites da ADN, de primos em Cabo Verde. São descendentes do irmão do meu avô. Foi para lá viver, arranjou uma data de filhos, enfim, umas senhoras que lá existiam, são todos mulatos, mas mulatos escuros, não é? E eu começo a ver, não sei quantos, epá, esta gaja é minha prima, como? Ah, por aqui. Vai tudo dar ao gajo. Vai tudo dar ao meu tio-avô. Estão a perceber? Isto é Portugal. Nós fizemos isto em Cabo Verde. Nós fizemos isto em São Tomé. Primeira colonização com São Tomé foram 600 judeus, filhos de judeus que a gente arrebanhou, mandou para lá. Nós criámos a mestiçagem, Gilberto Freire. E os gajos não. Têm não é uma mestiçagem, não estou aqui a falar de uma mestiçagem racista. Estou a falar de uma mestiçagem religiosa e cultural que nunca existiu. Os americanos não querem. E isto dá o Partido Republicano e o Partido Democrático, que são completamente opostos em termos de lobbies. Estão a perceber? Bem, portanto, as colónias americanas tinham esta enorme característica da colonização inglesa, que era a reprodução da tolerância na desigualdade e na igualdade que existe no Reino Unido. Nós respeitamos os escoceses e podem andar de saias, os homens, e quilts e não sei o quê. Aqui não, nós andamos todos vestidos de outra maneira, somos todos iguais, com kilt ou sem kilt, mas não queremos misturas. Esta é que é a lógica. E isto criou aquele pluralismo quase agressivo que levou a uma guerra civil e vai levar a outra. Escrevam, vai levar a outra. A Guerra Civil de 1860, que, obviamente, tem a ver com estas divergências culturais abismais que existem nos Estados Unidos. Bom, não existe só esta divergência, existe outra. Existe a divergência que tem a ver, já vos disse, com a administração indireta e o favorecimento da plutocracia, do capitalismo, da rentabilização espampanante do negócio colonial, não é só da escravatura, é tudo o que é negócio colonial, coisa que não existia
não existia. Noutras colonizações, nós, em muitos casos, Cabo Verde dava o quê? Nunca deu nada. Cabo Verde nunca deu dinheiro ao Império Português. Nunca. As praças fortes do Norte da África nunca deram nada, deram prejuízo. Sempre, deram sempre prejuízo. Nunca houve um momento na história em que não tenham dado prejuízo. Era estratégia, também davam prejuízo, não é? Muitas ilhas dos Açores deram prejuízo, pico, não dava dinheiro nenhum. Porquê é que mantínhamos isto? Algumas feitorias não davam nada. Timor, nunca deu dinheiro nenhum. Portanto, porquê é que o Império, porquê é que a gente teimava em manter aquilo? Por uma lógica quase que religiosa. Era a ideia de defender o Império, já fiz tem um vídeo meu sobre isso, colonialismo, imperialismo e o 25 de Abril. Havia uma mística colonial criada, sobretudo no fim da monarquia, pelos republicanos, que se prolongou com a entrada de Portugal na guerra, para defender o Império, e que durou até ao fim do salazarismo. É a mesma mística. Não foi o Salazar que inventou, foram os republicanos. Hum? Foram os republicanos que arvoraram a bandeira do Império contra o ultimato. Bom, por conseguinte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles, quando não dava lucro, fora. Além do mais, há aqui uma característica que eu já referi com o Guilherme de Orange, mas que se mantém com outros reis. É que, por ironia do destino, os reis, isto é preciso saber a história, meus senhores, senão não percebem nada. Os reis ingleses não são ingleses. O quê? Não são. É que não são. Guilherme de Orange era holandês. Mas se forem ao Jorge I, ao Jorge II, ao Jorge III, eram todos alemães. Alemães, atenção, não falavam inglês. Bem, o Guilherme de Orange também não falava. Nem sequer sabiam falar inglês. Como é que é possível? Não, vou ver. Vocês não têm que acreditar em mim, têm que tomar nota das coisas que eu digo e depois a seguir vão ver a história. E depois disso vieram os Saxe-Coburgo-Gotha, alemães. Está a ver? A Casa Real Britânica atual é, por via do príncipe, o Duque de Edimburgo, que já morreu, o marido da Rainha Isabel II, são alemães, são pseudo-dinamarqueses, mas são alemães, da família Holstein, Schleswig-Holstein, alemão. E ela, por sua vez, é Saxe-Coburgo-Gotha, é Hanover, é tudo menos inglês. Tem lá uma linhazinha, que é a linha da sucessão, que é inglês. Estão a perceber? E isto não é o primeiro, nem será o último caso. A Rússia também ficou igual. A Alemanha não, claro, naturalmente. A França também não. A Espanha tem reis franceses, não é? Bourbon é da onde? E, portanto, esta ideia de ter um rei de fora, como aconteceu no México, como aconteceu em muitos outros sítios, uh, como aconteceu no Brasil também, não é? Os imperadores eram inicialmente Braganças e depois ficaram Orleans, que é um ramo revolucionário da França, não é? Descendente do Duque de Orleans, que são Bourbons, no fundo, não é? Isto tudo tem a ver com a ideia de que o indivíduo deve ser imparcial, o rei ou a rainha deve ser imparcial, e é mais imparcial, é mais diferente dos outros, se for até completamente diferente de nós. Não faz mal, desde que defenda. É uma lógica, enfim, que leva tempo a explicar, mas esta ideia da diversidade, de um ser diferente que os japoneses resolveram através de uma lenda, dizendo que o imperador é descendente de deuses. Uh, mas esta ideia de diferença é fundamental. Por isso é que eu digo, eu não gosto muito, isto não tem a ver com outras razões, não gosto muito da ideia de casar sistematicamente os reis com plebeus da terra, porque os reis casados com plebeus da terra vão ficar iguais aos da terra. E as primeiras pessoas que aplaudirem qual Domingo de Ramos? Ai, muito bem, casou com uma menina que é filha de um padeiro. Ai, agora com outra menina que é filha de outro. Agora com um menino que é filho de um massagista.
são os mesmos que, quando chegar à altura, vão dizer: acabem com esta porcaria, que isto não interessa nada. Porque deixou de haver mística, deixou de haver diferença. Mas, enfim, os senhores que são todos republicanos, como a maior parte do povo português, não percebem bem isto que eu estou a dizer, mas tomem nota que não é mau. Bom, por conseguinte, uh, esta história é fundamental para se perceber porque é que o Parlamento ganha cada vez mais força. É que os reis nem sequer eram ingleses. No século XVII, a aquisição de novas colónias, a maior parte delas tiradas aos holandeses, não é? No caso americano. Aquilo que é mais importante no século XVII é, em 1651, a criação do Act of Navigation. Act of Navigation. O que é isto? É a política do pacto colonial. O que é isto? Aconteceu em quase todos os impérios coloniais. Tem a ver com mercantilismo, mas não só. Qualquer comércio entre as colónias e o exterior só se faz através da metrópole. Não pode haver comércio direto, nem transações, nem investimento externo que não venha através da metrópole. Nós é que controlamos todos os fluxos económicos e comerciais. Todos. Nós, leia-se o Reino Unido, leia-se Portugal, leia-se Espanha, leia-se França. Estão a perceber? Nós, pacto colonial é isto. Nós, não é pacto nenhum, naturalmente, que isto é imposto às colónias, as colónias nem sequer são ouvidas. Nós não deixamos que ninguém invista ali, nem ninguém comercie, a não ser através da nossa via, da nossa tutela. Primeiro. Segundo, a transformação dos produtos, a transformação final, vou dizer melhor, a transformação final dos produtos tem que ser feita na metrópole. Ou seja, claro que há uma transformação, eu dou um exemplo, tem a ver com a minha família. A indústria do açúcar, a cana é plantada em Angola, ou noutro sítio, em Moçambique, não interessa, em Angola, neste caso. A cana é cortada, a cana é esmagada, é feito o melaço, que é aquela seiva que sai da cana, o melaço é metido em barricas e fica criado a primeira forma de açúcar, que é o açúcar mascavado. Ponto. Não é permitido mais nada. Mas eu gostava de fazer uma fábrica para fazer açúcar amarelo ou açúcar branco. Não pode. Tem que fazer cá. Cá, na metrópole. Mas porquê? Pacto colonial. Porque o acrescento de mais. E isto é igual para tudo. Para os diamantes, para o ouro, para a prata, tudo. A incorporação de mais-valia final tem que ser feita na metrópole. Por isso é que o mercantilismo diz: vocês têm que importar matéria-prima, não é produtos acabados. É claro que alguma matéria-prima é igual ao produto acabado. Se eu importar bananas, o que é que eu faço às bananas? Não faço nada, não é? As bananas já vêm feitas, não é? Portanto, aí não há grande transformação. Aí não há grande transformação. Agora, onde há transformação é que é preciso fazê-lo na metrópole. Act of Navigation. É claro, isto vai implementar a industrialização da metrópole em detrimento da industrialização dos impérios coloniais. Estão a perceber? O grande investimento de transformação e a grande produção de mais-valia não está, obviamente, em ter cana, mas em ter açúcar refinado e ensacado. Isso é que é a mais-valia. Estão a perceber? E o Estado não deixava, o Estado colonial, qualquer ele, não deixava fazer isto lá. A não ser as primeiras fases
do processo, que é a embalagem ou assim uma coisa, não é? Isto tinha que haver o mínimo, não é? Não podia vir a cana diretamente para cá. Bom, uh, portanto, o Act of Navigation é o grande pacto colonial que existiu no Reino Unido, 1651. E isto não foi sempre respeitado. Porque, por exemplo, na indústria do ferro, é óbvio que eu não posso andar a carregar barcos com pirite e com rochas de ferrosas, não é? Eu tenho que esmagar aquilo, triturar aquilo, fundir aquilo, criar lingotes de ferro. Só que, no caso do ferro e no caso da tecelagem, as indústrias coloniais inglesas concorreram com as indústrias nacionais, chamemos-lhe assim, do Reino Unido. E os ingleses nem tiveram com meias medidas. Impostos, proibições e como a coisa deu para o torto, guerra com os colonos. Guerra com os colonos. Hum? E até com a própria Companhia das Índias Orientais. Portanto, meus senhores, isto é a relação típica de um império colonial no, enfim, no 18. Terceira fase. Terceira fase, Congresso de Viena. Congresso de Viena, ou melhor, vou começar um bocadinho atrás. Há aqui, os senhores têm, para se meterem no tempo, se não souberem bastante história, para se meterem no tempo, têm que perceber assim. Napoleão é igual ao Hitler, é muita coisa. Não era racista, mas era a única diferença. Era um louco militar que resolveu invadir tudo. Até invadiu a Suíça, coisa que ninguém tinha feito. A Itália, Portugal, Espanha, a Alemanha, name it. Até à Rússia, sempre a velha asneira. Invadir a Rússia dá azar. Uh, Depois foi exilado para a Ilha d'Elba, voltou com 1000 soldados, fez outro exército, chegou a Paris, governo de 100 dias, invadiu a Bélgica outra vez. Era um louco, invadiu a Bélgica outra vez. Depois já ter sido escorraçado. E perdeu em Waterloo, como toda a gente sabe. Bem, o que acontece? A Europa, que não estava habituada a isto, ficou banzada perante isto. Banzada! Então, este gajo invade tudo. Invade o Egito. O que é isto? Invadiu o Egito. Invadiu tudo. De repente, os políticos da Europa, os políticos do mundo, deitam as mãos à cabeça e dizem: epá, isto não pode ser, isto não se pode repetir. Temos que arranjar aqui um sindicato para tomar conta disto. E isso foi não só o Congresso de Viena, como a criação da Santa Aliança. A Santa Aliança começaram por ser 4, acabaram em 5, que eram, no fundo, os velhos Estados. É sempre os mesmos, não é? É sempre a mesma coisa. A própria França entra na Santa Aliança. Isto é uma extraordinária. A França da restauração monárquica, borbónica, do Luís XVIII. O Luís XVIII, entanto, era um patetões, coitado, tinha sido posto no trono com a queda do Napoleão e com o seu exílio para a Ilha d'Elba, e a seguir foi derrotado outra vez por Napoleão, fugiu e depois foi reposto outra vez. É um fantoche no meio disto tudo, mas enfim. Uh, mas quer dizer, a própria França está metida neste pentarquia. Se a gente olhar, o que é a pentarquia? É o Conselho de Segurança, não é? É o G7. São sempre os mesmos, são os grandes, que criaram a partir daqui, mas este é o primeiro. Um sindicato. Nós somos inimigos. A Rússia não gosta de mim, a Prússia ou a Alemanha não gosta de mim. Não interessa, não interessa. Nós temos que nos juntar, nós temos que governar o mundo. Então e Portugal? Portugal é uma caca, não interessa. Então e a Espanha? Isso interessa, bem. Os grandes, os grandes. A pentarquia é o output mais importante do Congresso de Viena.
que é os grandes vão mandar no mundo. Vamos criar aqui uma ordem, uma nova ordem mundial. E agora já fizeram outra, não é? Isto é sempre a mesma coisa. E, portanto, a partir daí, os ingleses começaram a pensar certo. O Reino Unido lá estava. Assim, para lá. Isto é uma chatice, porque estamos aqui com potências continentais, a Alemanha, a França, não é verdade? A Alemanha, a Prússia, enfim, interessa. A Rússia, isto são potências continentais. E a única forma que nós temos, nós ingleses, Reino Unido, de parar esta coisa é através da talassocracia, da nossa força militar naval. Então o que a gente vai ter é que arranjar mais bases navais. Mas não é bases navais como até agora criámos, no Oriente, na América. Não, não. É aqui. Agora é na Europa, porque estes gajos limpam-nos o sebo se nós não estivermos aqui. Então, o que é que foram buscar? Reparem, por isso é que às vezes não se percebe. Então, um país que já tem um império gigantesco, vai desde o Nepal e da Birmânia, ou Burma, ou agora tem outro nome qualquer que eu nunca me lembro, Myanmar e tal, estou a perceber? E que já conquistou tudo. Agora está preocupada com esta porcaria de umas ilhas aqui. Exatamente. Está preocupada com umas ilhazinhas e com os cabos na Europa, porque agora é preciso ter cuidado, porque estes gajos vão se juntar contra nós. E então reparem, bases navais aonde? Malta, uma ilha deserta que nem água tem, que era da Ordem de Malta, que era dos Cavaleiros da Ordem de Malta. Puma, Malta. Trinidade, Tobago, Bornéu, Suriname, Maurícias, Santa Lucia, Gibraltar. Gibraltar é um coto ali na Espanha, não é verdade? Um bico. Dá cá. Porquê? Mas para quê ter um. Ainda hoje, Gibraltar se diz que se chama Dominion of the Crown. Domínio da coroa. Qual coroa? Da coroa não é espanhola, é da coroa inglesa. É porque aquilo é uma base militar estratégica para o Mediterrâneo. Estão a perceber? E, portanto, a ideia nova é não podemos ter só bases lá fora, temos que ter bases no mundo inteiro. Temos que criar uma série, uma quadrícula geopolítica gigantesca com bases navais em todo o lado. Parentes, senhores alunos, os senhores são novinhos e vão ver isto. Tal e qual o que a China está a fazer hoje. Eu, se pudesse, forçava-os um TPC, ir à procura dos portos de mar, que a China comprou no mundo inteiro, designadamente em África e na Europa. Quando chegarem a Roterdão, quando chegarem à Grécia, eu depois começo a perguntar-lhes para quê? Para quê? Não é? Para quê? Bom, mas enfim, isto não faz parte da matéria, era o que faltava. Portanto, paralelamente, paralelamente, vamos ter que entrar noutras zonas onde não entramos ainda. Há coisas que eu já referi, como Burma, Butão, Nepal, que no fundo é tudo à volta da China, não é verdade? É aquela zona periférica da China. Mas em África e designadamente na Arábia, porque é uma zona absolutamente estratégica, já tinha sido, obviamente, ocupada por nós em tempos idos. Uh, isso só acontece, eu vou ter que encurtar, isso só acontece muito mais tarde, por virtude daquilo que é, no fundo, a guerra. O século XIX não ficou resolvido assim. E como não ficou resolvido assim, tentaram resolver a bem com a Conferência de Berlim. Eu não vou dar isso agora porque é uma aula autónoma, mas estou só a localizar. Ou seja, estamos em 1815 e de 1815 até ao fim do século, isto andou tudo a navegar às pauladas uns contra os outros. E era preciso assentar a reais. Não, vamos fazer uma conferência agora em que vem tudo. Vem a Bélgica, vem os Estados Unidos,
vem a Alemanha, que não tinham colónias nenhumas, toda a gente, senta-se tudo e vamos cá dividir isto, de maneira a não haver chatices. Depois vamos consolidar isto numa nova conferência que foi a de Buchal. E a seguir guerra. Porquê? Porque ninguém ficou satisfeito. Ninguém ficou satisfeito. Ninguém ficou satisfeito. Nós, obviamente, não ficámos satisfeitos por causa do ultimato, né, do mapa cor-de-rosa, já sabem o que é. Mas outros também não ficaram satisfeitos. Não é? E então, isto teve que se resolver através da guerra. A Primeira Guerra Mundial tem a ver com os imperialismos concorrenciais. Não tem a ver com a morte do arquiduque. Vá lá! Coitadinho do arquiduque, estou sempre a dizer, o arquiduque era um jovem, casado com uma arquiduquesa muito bonita, mas isso é um epifenómeno, é uma faísca. Se não fosse aquela, era outra faísca qualquer, estou a perceber. A questão central da guerra é a má resolução da divisão feita no Congresso de Berlim e depois em Bruxelas, que não satisfez ninguém. E já toda a gente andava a cobiçar as nossas colónias. Os espanhóis tinham perdido tudo, não é? Quando foi as invasões francesas, os espanhóis perderam a América Latina toda. Depois o Brasil tornou-se independente, como sabem, em 1822. Mas ficámos com o resto do Império. Portanto, as colónias portuguesas, dá cá, já havia divisões. Eles não se entenderam nem a dividir o Império Português. Isto para mim, não, tantas ilhas de Cabo Verde para ti, tantas dos Açores, não, não, isso assim não dá. Não se entenderam. E Portugal entra na guerra ao lado dos aliados, com a lógica certa de que ou entramos ao lado destes ou perdemos tudo. E, portanto, quando no fundo entramos ao lado dos vencedores, a seguir dividiram as colónias alemãs. Quem é que perdeu a guerra? Foi a Turquia, foi a Alemanha, foi a Áustria-Hungria e a Rússia. Pronto, vamos a esses. E quem levou as dentadas geopolíticas foram esses. A Rússia perdeu territórios para a Alemanha, perdeu territórios para uma data de países, o Império Otomano perdeu a Palestina, perdeu o Egito, perdeu a Tunísia, perdeu aquela coisa toda no norte da África, para os ingleses. E isto, a guerra que estamos a ter em Israel neste momento, decorre disto, do mandato inglês sobre um território que era feudatário do Império Otomano, que perdeu a guerra de 1418 e teve que o ceder, vem daqui. Perceberam? A divisão do Império Austro-Húngaro e espatifaram aquela porcaria toda. A Rússia, que saiu um bocadinho antes, porque tinha-se rendido ao Kaiser, apesar de tudo, perdeu território e perdeu dinheiro com as indemnizações de guerra, estão a ver? E a seguir, isto não ficou resolvido, e depois as colónias alemãs foi o fartar vilanagem. Fartar vilanagem. A África do Sul já tinha, os ingleses já tinham a colónia do Cabo. A colónia do Cabo tinha sido roubada aos Boers. Quem eram os Boers? Reparem bem, isto é uma carambola. Os Boers eram os huguenotes, protestantes, calvinistas, que viviam em França. Quando é revogado o Edito de Nantes, a França expulsa os huguenotes. Uma parte vai para a América do Norte, cá estão os tal calvinistas, e outra parte vai para a África do Sul. Fundam uma colónia. E depois começam a dar porrada nos Zulus, que era o povo mais forte ali. Não eram dali, tinham vindo do Norte, mas não interessa. Os Zulus tomaram conta daquilo. Uh, e eles, porrada nos Zulus, criaram ali uma colónia, não é? E os ingleses não fizeram mais nada, deram porrada nos Boers, empurraram os Boers para o norte da África do Sul, e eles criaram duas repúblicas, chamadas Guerras Anglo-Boer, fundaram dois estados, a República do Orange e o Transvaal, cá está o Orange. Orange porquê? Porque eles vinham dos Países Baixos também. E não é verdade? Os ingleses tomaram conta da colónia do Cabo. Porquê é que se fala inglês na África do Sul? O que é que se guia pela esquerda? E quando os alemães perdem a guerra, disseram assim: olha, olha,
aqui mesmo ao lado está uma coisa chamada Namíbia, que era dos alemães. Olha, nós queremos. E a Namíbia passa para ali. Porquê é que a Namíbia foi anexada à África do Sul? Porque os ingleses quiseram a Namíbia. Estão a perceber? Portanto, isto esta história tem que ser percebida, porque senão não há meio de terem uma ideia do que é que aconteceu em África. Então ia Tanzânia, então era a Rodésia que foi roubada, não era nossa, mas enfim, foi roubada a Portugal. Porquê? Porque era o distrito do Zumbo, entre Moçambique e Angola. Que os gajos disseram, não, rua daqui para fora. Ultimátum. Estão a perceber? Que dá de origem a dois Estados no meio de África, no meio entre Angola e Moçambique. Estão a perceber? É assim que isto é feito. É feito por uma cobiça sistemática entre um lado e outro. Mas sempre a última fase, portanto, a ocupação do Egito em 1914 é no início da guerra. Os ingleses, não, não, a gente tem que estar aqui para tomar conta. Pois, canalzinho de Suez. Canalzinho de Suez feito pelos franceses, não é? Tudo isto tem a ver com o comércio, com a navegação. Uh, e, ora bem, e depois o resto, o Tanganica era alemão, está cá. Estão a perceber? Eles ficam com as colónias alemãs. Uh, há uma série de conquistas ulteriores, o Irão, o Tibete, o Afeganistão, enfim, uma série de outras colónias, o Sudão, o Niger. Portanto, o Império Inglês expande-se gigantescamente. E dentro da Inglaterra há duas correntes políticas completamente opostas. A corrente independentista, de que é expoente o célebre primeiro-ministro Gladstone, e a corrente imperialista, que tem como figuras dois grandes primeiros-ministros, Disraeli e de Chamberlain, ambos pró-semitas, ambos pró-judaicos, ambos a favor do lobby, digamos assim, judeu. Eu não sou anti-judeu, atenção, eu sou judeu tecnicamente. Já disse isto várias vezes, que este gajo é nazi. Não, não sou. Sou descendente de judeus, como muita honra, presos e torturados, sabe Deus como, e por via da minha mãe, da minha avó e tal. Tenho a linha feminina, que é o que interessa para ser considerado judeu. Agora, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é a realidade. A realidade é o lobby pró-judaico que ganhou a Inglaterra. Bem, o de Israel era judeu, não é? Primeiro-ministro. Lord, vamos ouvir o nome, Disraeli. Só podia ser judeu. Feito conde, não sei o que mais e tal, mas era judeu, parece. E o Chamberlain era pró-judeu. Portanto, esta associação, aliás, os ingleses fazem sempre isto. A lógica inglesa é uma lógica de poder económico e de poder comercial, poder naval, poder político. É preciso pôr lá um indiano, põe-se um indiano. É preciso pôr lá um judeu, põe-se um judeu. Quantos judeus é que já mandaram na política inglesa? Quantos? Quantos? Estou a perceber. E, portanto, há esta aliança, aliás, depois esta aliança passou para os Estados Unidos. Cá está, não é? Passou para os Estados Unidos. E por isso é que só há Israel, porque os ingleses tiveram a ideia surrealista criar dois Estados num, numa tutela sua, que era a Palestina, chamado Plano Balfour, não é assim? E esta tutela inalienável da proteção dos judeus passou para os americanos e por isso é que quer Biden, quer Trump, quer o raio que o parta que para lá vá, defendem a questão judaica
com unhas e dentes, mesmo quando os meus queridos irmãos de sangue fazem genocídios que nem o Hitler fez com o que estão a fazer agora. Eu acho isto uma verdadeira absurdo, claro. Uma coisa é o direito de defesa, têm. Uma coisa é até um direito de retaliação, que eu acho que têm. Quando mataram os bebés e mataram as pessoas todas. Isso não. Não, não. Se fosse nosso irmão ou nosso filho, a gente já não respondia a mesma coisa. Mataram a sua criancinha ali. Não é bem igual, cuidado, né? Eles têm pais, as criancinhas que foram degoladas têm pais. Eu, se fosse pai, perdia a cabeça, como qualquer pessoa normal. Agora, outra coisa é o genocídio. O genocídio é a destruição completa de um povo que não tem cura. É um genocídio. Tenho pena de dizer isto. O senhor é completamente, mas continua para o judeu, continua para o judeu. E acha que tem que apoiar? Acho que sim, porque é uma questão de presença naquela geopolítica, naquela zona do mundo. Agora, uma coisa é eu achar geopoliticamente que tenho que apoiar aquilo, coisa diferente é eu achar que aquilo é um genocídio ou não. É um genocídio. É um genocídio. Pronto. É o que eu acho. Uh, Agora, os americanos acham o mesmo. Não é? Então, se é um genocídio, porque é que o Biden apoia? Não pode deixar de apoiar. Porque Nova Iorque é Nova Amsterdão, é a nova. Quem criou a primeira sinagoga de Nova Iorque foi um parente meu, chamado Mendes Seixas. Foram os judeus daqui que foram para lá criar aquilo. E é esta aliança com os judeus que quem nos Estados Unidos ousar lutar contra ela, Partido Democrático, Partido Republicano, está feito. Está feito. E se os senhores não perceberem isto, se os senhores não perceberem isto, se os senhores não entenderem isto, acaba por não se perceber. Então, mas estes gajos estão doidos. Então, mas qual é a ideia do. Está xexé. Não, mas quem manda não é o Biden, pelo amor de Deus. O Biden não tem capacidade hoje em dia para mandar, pode comer gelados e pouco mais. Não. Quem manda é o complexo militar industrial, é a elite do dinheiro que manda no Estado e que sabe que não pode descurar isto. Isto vem já desta altura. Por isso é que é preciso saber história. Porque senão a pessoa fica com uma ideia atomista da coisa. Não me apetece. Não, não é uma questão de apetecer. Não é justo. Isso é indiferente. O justo e o injusto. O justo e o injusto para as relações internacionais, quem tem essa preferência do justo e do injusto devia ter ido para um curso de moral ou de religião ou de outra coisa. Porque aqui o justo e o injusto ficam sempre na sarjeta. É triste dizer isto? Não, é assim. É como é. É chato, mas é assim. E os senhores é bom que se vão habituando. Eu não concordo. Então também vão ter um futuro porreiro. Pode crer que vão ter um futuro porreiro. Porque o mundo não está feito assim. O mundo não está feito assim. Está feito ao contrário.